Fala aí, turma! Seja muito bem-vindo à Faculdade E-Commerce. E hoje a gente traz aqui a presença ilustre dele, que é casado com a Suelen, pai do Davi e do Anthony. Ele tem 38 anos, paulista, e é um dos caras mais comentados hoje na internet, estourado no Instagram e no TikTok. Ele, Igor Lopes. Seja bem-vindo, Igor. Bom demais, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, primeiro, né? E espero poder aqui contribuir com vocês, passar um pouquinho da minha história, falar um pouco do que funcionou para mim nesse tempo de jornada. Aí vamos bater um papo sobre tudo, falar de marketplace, vamos falar de internet, vamos falar do que você quiser hoje. Hoje você vai ter que abrir, cara. Eu quero saber como é que faz para ter tanto seguidor no Instagram, no TikTok. Qual o segredo? Saber como é que faz para poder faturar mais de 15 milha no marketplace, de galpão, de trabalho, de história, de vida e de família. Vamos lá? Vambora. Acompanha que vai ser tudo explicadinho nos detalhes aqui, bora. É isso aí, Igão. É um prazer te receber aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo à Faculdade E-Commerce. A Faculdade E-Commerce que veio com um sentido de, além de trazer grandes nomes do marketplace e influenciadores, também trazer algum aspecto de a pessoa começar a trabalhar na internet, né? Trazer um meio também de sobrevivência para muita gente que às vezes não entende como começar, não sabe por onde iniciar, dar o primeiro passo. Sim. E aí, assim, eu trago pessoas que, além de ter, né, um nome já no mercado, já está em ascensão, já está ali estourado, como você, é o seu caso, para poder dar essas dicas, né, e bater também um papo, falar um pouquinho de vida, dizer como é que tá a tua história, o que você pretende, quais são os planos do Igor Lopes a partir de então, porque sua ascensão foi muito rápida, né? Sim. Primeiro de tudo, eu queria saber um pouquinho da tua história e a galera também de casa quer saber um pouquinho da tua história. Conta aí, vambora, vou falar. Pô, primeiro, agradecer de novo o convite, parabenizar pelo trabalho da Faculdade do E-Commerce, porque eu saí do zero e transformei minha vida com as vendas online, então, cara, nada mais justo que a gente poder levar essa oportunidade para centenas e milhares de pessoas aí que queiram também essa mudança, né? Eu comecei minha vida totalmente, eu sou um cara totalmente improvável, né? A gente tava batendo um papo aqui que cara, quando iniciei minha vida ali, era sempre na zoeira, né? Aquele cara que gostava de rolê, de zoeira, de cachaça, de... Mas vamos lá, você estudava aqui em São Paulo, normal, e já tinha um conhecimento de, tipo, eu conheço alguém que vende na internet, você começou vendendo no marketing. Como é que foi isso? Cara, como é que foi sua entrada no meio digital? O meio digital, ele veio como uma fuga para cobrir um buraco que eu tava tendo no meu negócio físico. Eu sou formado em engenharia, me formei em engenharia. Legal. Trabalhei por muitos anos na indústria automotiva e em 2019 eu recebi uma oportunidade de abrir uma loja física de donuts, aquelas rosquinhas americanas, né? Eu tinha um casal de amigos nossos que tinham uma marca, começaram uma marca, eles queriam começar a franquear, a gente era amigo, próximo, tinha vontade de empreender e a gente decidiu abrir essa marca junto. E, cara, aquela maravilha... Que ano isso daí? A gente abriu em maio de 2019. Você tinha quantos anos? Eu tava com 32 anos. Foi a primeira vez que o Igor Lopes empreendeu, ou não? Não, a primeira vez que eu tive contato com empreendedorismo foi em 2012. Com um mercado que é meio tumultuado, que tem gente que ama e tem gente que odeia, que é o marketing multinível, né? Então eu trabalhei muitos anos com multinível, fui da Monavi, depois fui na Rinode, fui vendedor de perfume, eu era aquele cara que ficava ligando pra você pra ir pra uma reunião 8 horas da noite, te chamando pra uma oportunidade de negócio. Na hora. Mas lá... Eu acho que você me ligou, hein? Eu desliguei, desculpa, cara. Perdão, com certeza que eu ligava muito. Mas lá eu aprendi muito conceito sobre empreendedorismo, né? Principalmente que, cara, lucro é melhor que salário. Aprendi sobre vendas, aprendi sobre desenvolvimento pessoal. Então, tudo que eu levo hoje de bagagem para tocar o meu negócio, eu aprendi lá. Então, lá onde eu tive o primeiro contato que me despertou essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio e não viver de salário. Eu falei, cara, se eu tiver um negócio, eu posso ter a oportunidade de ganhar muito mais do que trabalhando para os outros. Quanto você ganhava lá naquela época, quando você era CLT, né, no caso? Aí quando eu fui trabalhar na engenharia, eu entrei lá como estagiário, fui crescendo dentro da empresa, fiquei 8 anos dentro da empresa, mas já como engenheiro, depois de 8 anos, eu ganhava um salário de 6 mil reais. Então, cara, é bom, perto da média da população, mas... Cara, muito baixo perto do que eu almejava ganhar, né? E um cara que, estudou 5 anos de faculdade, engenharia, que não é um negócio fácil. Eu entendo, vou até fazer um adendo a você daqui. 5 anos de direito, curso da OAB, e o final, uma proposta de R$ 1.200 para me fazer
isso. estágio. É a realidade. É a Essa é a realidade que a galera Tome não cuidado, sabe. viu? É. Toma cuidado você aí do outro lado. Quando eu entrei, eu tinha essa esperança. Não, vou ser engenheiro, vou ficar rico, vou ganhar 40 mil, 50 mil, mas no mercado não é bem assim, né? E aí, quando em 2019 teve essa oportunidade de abrir a loja, eu tinha já um dinheiro guardado, já queria empreender e a gente foi. Abriu a loja em maio de 2019. Cara, foi tudo uma beleza, uma Quantos anos você maravilha. Tava com 32 na época, se eu não me engano. 32. É. E aí, antes da pandemia, né? então, tudo indo uma maravilha, né? Loja física, o comércio que sempre funcionou, loja de rua, dinheiro na mão, né? O pessoal entrando, aquela maravilha. Tudo indo muito bem, até que em março de 2020, né? Veio a pandemia que ninguém esperava. Então, eu tinha largado a engenharia, minha esposa largou o turismo, aquela era a minha única fonte de renda, eu tinha 9 funcionários, dependia de mim. E do dia pra noite, fecha a loja, começa a trabalhar só com iFood, rodando no prejuízo, porque a taxa do iFood era muito maior do que minha margem de lucro. E sempre naquela esperança de que não, vai parar, vai durar um mês, vai durar 2 meses, vai durar 4 meses. Quantos Aquilo já não foram assim, né? Tipo, já aquela passando. esperança de, tipo, vai ficar só mais 3 meses. Isso, Vai isso ficar aí só não vai 4 durar meses. mais do que um Não, mês, né? né? Era aquela coisa, todo mundo falava, você acha que vai ficar tudo fechado mais de um mês? Aí foi indo, 1, 2, 3, 5. E a loja já fechando no vermelho, meu filho tinha acabado de nascer o primeiro. Eu já, o Davi, O Davi. aí eu já não dormia mais, desesperado, né? Porque, imagina, entrando num buraco de dívida absurdo. Até que eu encontrei um amigo meu que trabalhou comigo na Rinodê lá, que era o Felipe. E a família dele veio sempre de pet shop. Eles tiveram pet shop, o pai dele é distribuidor de produtos pet e tal. E eu falei, como é que tá, Fê? As vendas aí, vocês tiveram que fechar o pet shop? Ele falou, cara, estamos regaçando aqui de vender na internet. Aí que eu fui saber, entender. Aí fui lá na casa dele, bater um papo, cheguei lá, era pedido pra todo lado, saindo, os caras embalando. 2019, 2020. Aí isso era novembro de 2020. Novembro de 2020. Finalzinho, então, em 2020. Finalzinho de 2020. A pandemia já tava estabelecida. Mais tranquila, mas as vendas online tava a todo vapor, né? E você nunca tinha ouvido falar de nada assim? Já Eu tinha, ouvi assim, falar, ouvido. mas não Tinha ouvido falar de aprofundado. vendas na internet, mas não sabia o que era marketplace, o que era Mercado Livre, enfim, tinha uma visão assim bem rasa do que era. E aí ele me explicou mais ou menos como que funcionava o mercado. Eu já comprava produto lá no Brás pra loja, né, que eu já sabia que tinha produto barato lá. E aí eu comecei, cara, na coragem, fui rodar lá, peguei produto lá no Brás, uma cacetada de produto, comprei, anunciei e comecei. Então vamos lá. Você que tá aí do outro lado, qual é a câmera? Aquela dali. Você que tá aí do outro lado assistindo podcast, agora você deve estar se perguntando assim, né? Poxa, eu queria tanto começar, que eu sei, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas querem começar, elas querem Sim. vender, né? E aí vem a gente já tem Já uma vende história, muito, né? É, E já acho tem que ela uma vai começar história. assim, né? Ela vai começar assim, não balize você por nós, porque a gente tem uma história que a gente caminhou. Sim. Então é normal que você comece no Brás. No Não é assim Brás. que você começou? Exatamente, batendo perna lá. Segue aí na história. E, pra gente cara, poder na verdade eu comecei... incentivar outras pessoas. Eu comecei dentro do meu apartamento, né, de 47 tinha metros quadrados, não tinha estrutura. nada, não tinha nada. Comecei com computador, uma impressora. Era de primeira geração, última geração? O quê? Computador? Computador era mais ou menos, assim, não era um computadorzinho ruim não, mas também não era um bom, né? Não era um bom. Mas meu celular, cara, era um Xiaomi, velho, lá que eu tirava foto. Não tinha nada de iPhone, essas paradas não tinha ainda, né? Que eu tinha torrado todo o meu dinheiro pra investir na loja. E tem gente que tem essas dúvidas, né? Tipo, eu preciso de quê? De um maquinário absurdo, Ultraman? Eu, quando comecei, foi com um celular Exato. Samsung, um celular, na verdade, que eu comprei usado no LX, e era assim que eu fazia. Cara, eu costumo falar que o feito é melhor do que o não feito. Do que eu não fiz, Então, exatamente. do mesmo jeito, é claro, hoje tá cada vez mais se profissionalizando. Naquela época lá não tinha gente falando disso na internet, fazendo conteúdo, YouTube, Instagram, não tinha. Era 2, 3 caras ali que falavam um pouquinho, que tinha alguns canais no YouTube que falavam alguma coisa, mas não tinha informação como tem hoje, né? Sim. Então hoje o cara começa muito mais preparado do que eu comecei lá atrás. Então eu fui muito na sorte, na tentativa e erro, no feeling Perdeu mesmo, dinheiro. de olhar produto e falar, cara, eu acho que isso vende. E pegava na sorte e anunciava. Então muita coisa ficou parada, não vendeu, encalhou, enfim. Mas aquilo era a única saída que eu tinha. Era aquilo ou ficar entrando num buraco de dívida lá na loja física. Entendi. Então eu abracei aquele negócio assim com unhas e dentes e fechou. cara, de sol a sol. Fechou o Aí minha esposa não queria vender a loja porque ela tinha aquele apego emocional, né? Eu já Certo. tava vendo os números, já tava vendo que
que não ia dar mais para continuar, que estava no vermelho, e ela, ai, não, vamos segurar, vamos ver como é que vai ser, se vai melhorar, tal. Eu falei, ó, você quer ficar aí, então você fica, e eu vou tocar outro negócio, vou fazer outro negócio, porque eu já enxerguei que aqui não vai rolar. E aí eu me dediquei 100% pro e-commerce, de manhã até a noite, era o dia inteiro trampando sozinho, fazendo já tudo. tinha virado 2020 ou não? 2020 ou não? Eu comecei em novembro de 2019, de 20. Comecei dia 14, acho que de novembro, se eu não me engano, de 2020, quando eu comecei a subir meus primeiros anúncios lá. E ainda peguei um pouquinho da Black Friday, fim de ano ali, que as vendas são boas, né? Então eu consegui já rampar ali. Cara, foi muito rápido, assim, os resultados que eu tive e isso... Como foi que você começou a vender? Isso é um bom... eu acho que as pessoas... Uma métrica, né? Normalmente as pessoas querem saber, pô, se eu começar hoje, no caso, né, gente? Cada um vai ter a sua história, mas pra você, como que foi? Comecei a trabalhar no e-commerce. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês. Como que foi no primeiro mês pra você? Você lembra? Lembro, cara. Eu lembro que eu tava, assim, muito esperançoso, né, em tudo acontecer. E pra mim, se saísse uma venda, eu já tava felizão, né? Que eu não sabia. No início, ele falou, vou começar, vou vender e tal. Aí eu vou colocar tanto de grana. Quanto foi essa grana e quanto que voltou em um mês? Eu tinha 8 mil guardado, eu peguei 4. Desses 4 eu tive que comprar o computador, que eu tinha um computador que ficou lá na loja. Eu falei, bom, não dá pra eu tirar o de lá. 4 mil. Aí eu comprei um computador, que deu os 2 contos, e eu fiquei com 2. Eu falei, vou comprar aqui uns 800 mil reais de produto e deixar o outro de fluxo de caixa ali pra eu ir uns 1.000 contos, utilizando. Então eu comecei com uns 1.800. A primeira compra que eu fiz foi de uns 850 reais de produto, R$1.000, mais ou menos. 15 milhões. Você tá ainda pensando o quê? Né aí? Sim, eu não tenho. O que ainda aí? Eu costumo falar que comparado com qualquer outro negócio, o e-commerce, cara, não existe. Fora da curva, né? É fora da curva. Porque você começa com uma estrutura enxuta. Então, eu comecei trabalhando de casa, não precisei alugar espaço, não precisei contratar funcionário, nada disso. É comprar um combo de produtos e começar a validar isso dentro da plataforma. Basicamente, a barreira de entrada é essa, né? É um grande medo que as pessoas têm em comprar e tipo, comprei e não vendi. O que você fazia quando você comprava isso aqui, esse produto em específico aqui, ele não vendeu? Como que você agia ali? Cara, o que me deu muita vantagem, assim, é de vir já de alguns anos estudando desenvolvimento pessoal, mentalidade. Eu costumo falar que o empreendedor, para ter sucesso, não é só no negócio. Se o cara não tiver preparado mentalmente, entender sobre negócio, sobre finanças, sobre essas coisas, eu já vinha com essa bagagem. Então, qual que era meu pensamento? Quando eu encontrava o que vendia, era aquilo que eu tava feliz. Eu não tava preocupado com o que não tava vendendo. Eu falei, cara, eu vou comprar uma remessa aqui. Aí qual que foi a primeira virada de chave? Quando vendeu. Vendeu um, eu falei, caramba, vendeu. Eu falei, vendeu, tipo, não sei nada, não sei mexer em nada na internet, não sabia nada, sabia mexer com PowerPoint Mercado Livre. Instagram, comecei no Mercado Livre. Mercado Livre, legal. E aí quando vendeu, eu falei, nossa, vendeu. Aí tipo, passou 2 dias, vendeu de novo. Aí no segundo, nesse outro dia que vendeu 2 produtos no mesmo dia. Eu falei, nossa, o negócio vende. Aí quando começou aquilo vender e, tipo, depois de umas 3, 4 semanas começou a criar uma frequenciazinha, tipo assim, vendia 2, aí passava um dia sem vender, aí depois vendia uns 3 dias seguidos, aí ficava um dia sem vender. Aí eu enlouqueci, né? Eu falei, nossa, o negócio funciona. Que aí já me virou a chavinha que funcionava. Quebrou aquela primeira barreira, né? De será que eu vou vender? Será que funciona e tal? Então foi maluco. Cara, e é interessante você falar isso, né? As histórias são muito parecidas, apesar de ser distintas, né? De pessoas diferentes. Mas são muito parecidas, né? Sim. Comigo também foi assim. Né? Quando eu percebi que eu vendia muito de forma manual. Tá. Então, quando eu percebi as primeiras vendas, que foi o estralo. Eu falei, cara, que funciona. Funciona. E você que tá do outro lado, eu falo sempre, sabe por quê? Eu falo com quem tá nos assistindo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que pode falar, pô, mas o cara faz 200 notas num dia, 1000 notas num dia. Sim. Mas não começamos assim, né, Igor? Não foi desse jeito, né? Então, assim, é normal que você tenha 3 vendas hoje. Eu fiz meu primeiro anúncio, eu demorei quase 5 dias pra sair a primeira venda. Aí. Então demorou pra sair, não é um negócio que, saiu pipocando, não, mas foi saindo, aí quando saiu uma, aí daqui a pouco passou uns 2, 3 dias, saiu outra, aí passava um tempinho, saiu outra, aí depois começou a encurtar o tempo, né? Aí eu falei, nossa senhora, eu falei assim, se com esse pouquinho de produto que eu comprei aqui, eu já comecei a vender, imagina se aí quando eu ia lá no Brás, eu olhava assim aquelas lojas, né, cheia de produto, de tudo quanto é negócio, eu falava, nossa, eu vou ficar rico, sabe? Eu vou ficar milionário, porque eu falava, eu já fiz funcionar com 1, 2, eu vou fazer funcionar com outros também.
Pode ser que eu demore um pouquinho pra achar um ou outro que vende, mas eu vou achar. Eu vou achar, eu vou vender. Então foi logo nesse comecinho assim que já virou minha chave de que o negócio funcionava e que podia ser muito escalável se eu começasse a trazer mais produtos pra dentro da conta. E aí foi o que eu comecei a fazer sem pudor. Ali então foi o momento que você virou a chave e falou, quero viver desse negócio. Quando você percebeu que já saímos de 2021, estamos em 2022, isso? Não, aí já em 2020, né? Saímos de 2020, aí estamos... Saímos de 2020 e fomos pra 2021. Que aí eu comecei em novembro de 2020 e aí 2021 que o negócio começou realmente no primeiro ano. Você ganhou dinheiro no primeiro ano? Seja sincero. Cara, sincero, tá? Fala a verdade. Ganhou dinheiro no primeiro ano? Eu acredito que eu cresci muito rápido por causa disso, tá? É o que eu tava falando da mentalidade, eu queria falar e no final eu falei de outra coisa, cortou. Quando uma mentalidade preparada encontra um negócio escalável, aí é onde o pessoal fala que é a sorte. Aconteceu a sorte, né? Então eu já era uma pessoa que estava vindo me preparando há muitos anos com mentalidade e eu encontrei um negócio altamente escalável. Então no primeiro ano eu faturei 1,5 milhão de vendas, já no primeiro ano, véio. Sem saber nada, Você consegue um negócio desse assim? Nunca. Então, sem conhecer direito, entendendo ainda o que tá fazendo. Sem saber nada. Sem saber nada. Então foi uma loucura, né? Claro, eu peguei um pouco ainda do boom da pandemia, sim, que foi um negócio que acelerou muito o mercado de vendas online, né? Que não tinha outro lugar para comprar, era só lá, muita gente tinha medo, teve sua primeira experiência, gostou, viu que o produto chegou e dali seguiu comprando. E foi exatamente assim mesmo, porque antes eu comecei em 2014, então o que acontecia de fato com o cliente? Ele não acreditava que o produto ia chegar na casa dele, ele não tinha confiança de compra. Sim. Essa confiança só foi passada, né, assim, as pessoas terem mais essa certeza firmar quando foram mesmo, obrigadas, né, a comprar, que foi o caso da pandemia, né? Isso revolucionou o mercado realmente. E dentro disso daí, né, como várias outras histórias, a gente percebe que, tipo assim, se você tem a sorte, ou seja, você está preparado no momento certo, na hora certa, com o negócio certo, né? Não tem jeito de dar errado, não tem jeito. Aí, cara, aí também vai dar força de vontade, né? Mas quando eu entendi que o negócio Quando você saiu de casa? Agora deu certo, eu já vi que vende. Vou sair do apartamento, vou sair do meu quarto, vou agora pensar num negócio maior. Então, eu fiquei uns 3 meses ainda no meu apartamento. E aí, cara, apartamento pequeno, 47 metros quadrados, já não cabia caixa lá. Imagina, meu filho pequeno. Aí ele dormia à tarde, eu precisava embalar os pedidos, puxava a fita, fazia... aquele barulhão, acordava, minha esposa brigava comigo, impressora. Enfim, era um caos, né? Um caos, mas, cara, era o que eu tinha ali pra fazer, eu comecei lá. E aí, depois de 3 meses, eu fui pra casa da minha mãe. Então, eu e meu irmão sempre morávamos com a minha mãe, ela morava num sobrado grande, meu irmão saiu, casou, eu saí, casei, ela ficou lá sozinha. Aí eu falei, pô, tem espaço lá na minha mãe, agora eu vou pra lá. E aí eu fui pra lá e meio que peguei a lavanderia que tinha lá em cima e o meu quarto. Aí eu quebrei tudo, fechei com telhado, fiz um mini galpãozinho lá. Na garagem lá na parte de cima. Da casa da tua mãe. E na parte de baixo tinha uma areazinha gourmet onde tinha uma churrasqueira. Eu também quebrei tudo lá e fiz estoque, meu. E lá na casa da minha mãe eu fiquei mais 8 meses. Quando eu terminei de pagar a reforma, já não tava cabendo mais lá os produtos. Agora me responde. Na casa da sua mãe, sim, quanto que você saiu de lá faturando? Aí, dali, eu já saí de lá com uma conta Platinum, já faturava pelo menos ali quase 180, 200 mil mês. Caraca. E eu já tava subindo pra Gold já. A gente conta essas histórias, o pessoal acha que é mentira, né, cara? Em casa, você tem uma empresa que fatura 200 mil. Deixa eu contar uma história aqui pra vocês de franquia. Né? Esses tempos atrás eu fui estudar franquia, então Boticário, Cacau Show, aquela outra do Brasil lá, a Cacau Brasil. Cacau Brasil. Vocês sabiam, gente, que essas franquias, o investimento aí médio é em torno de 200 a 400 mil, 500, dependendo da franquia, e o faturamento médio, 70 a 100 mil, 120 mil. Ou seja, você estava na sua casa com 3 Cacau Show. Exatamente, e com um funcionário. E com um funcionário. E o investimento? Cara, baixa. Lógico, assim, com o tempo eu tive que ir injetando mais capital para trazer produto. Minha mãe era meu banco,
né? Porque o Mercado Livre demora um tempo para pagar, então eu tinha dinheiro para receber, eu falava, mãe, me empresta aí ela me emprestava na semana, eu comprava o produto, quando caía, eu devolvia para ela. Legal demais. Então eu fiquei um tempo usando ela como fluxo de caixa ali, mas trabalhando enxuto, mas ralando, né? Não é também aquele negócio de, tem um negócio que eu trabalho de casa, vou acordar 11 horas da manhã. Não, cara, era das 6 da manhã, 11, 11h30, sábado, domingo, feriado. Eu falei, cara, esse negócio vai mudar minha vida. Eu abracei aquilo ali com unhas e dentes e eu ralei pra caramba pra fazer o negócio acontecer, mas porque eu enxerguei a oportunidade. Né? E aí a gente tá na casa da tua mãe, saiu pro Galpão em 2020. Aí já saí em 2022, eu saí pro Galpão. 2022. Abril de 2022 eu fui pra lá. Aí era um galpão, era não, né? É o galpão que eu tô hoje, tem 350 metros quadrados. Cara, quando eu cheguei lá, era tipo assim, ó, era essa xícara e essa coisa pra essa mesa aqui, né? Eu tinha meia dúzia de produtos, mas eu falei, cara, eu não quero fazer uma outra mudança. Eu já sabia que eu não ia parar de crescer, que eu já vinha num ritmo de crescimento. Já antes de sair da minha mãe, eu consegui repassar a loja de volta para a franqueadora. Tá. Aí veio minha esposa trabalhar comigo e eu trouxe mais 2 funcionários lá da loja, além do funcionário que eu já tinha. Então a gente estava com um time de 3 e mais eu e minha esposa. Então eu me desafoguei do operacional e aí eu falei, agora eu vou botar energia em fazer o negócio crescer mais. Então eu já fui para um lugar projetando crescer. Era muito maior do que eu precisava naquele momento, mas eu já estava projetando crescer. Isso que você tem, essa mentalidade, cara, ela é essencial. Porque, Sim. por exemplo, eu saí da minha casa, né, faturando R$500 mil. Tá. Eu saí da garagem da casa faturando R$500 mil. Quando eu fui pro primeiro galpão, que não é esse que nós estamos hoje, inclusive, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O nosso cenário, o nosso cenário é o galpão, onde a gente vende, né, faz as entregas. Aqui a gente tem toda a nossa estrutura de tanto de e-commerce quanto também a de expedição. Então funciona, tudo que vocês estão vendo aqui é real, né? Inclusive é uma das... Estamos no meio da operação aqui, Estamos no praticamente. meio da operação, mas esse homem ele tá tão acostumado a estar no meio do galpão, porque ele faz live toda terça, não é isso? Terça às 19h30. A gente vai falar um pouquinho disso ainda, porque vamos chegar nesse momento do digital mais aprofundado, né? Sim, do start de tipo, agora eu quero ir pro digital, que é a parte de redes sociais. E aí, você olhou e falou, eu quero crescer, eu já tô vendo lá na frente, que é uma mentalidade que eu tenho certeza que hoje quem é grande não pode ter diferente, né? A gente, Sim. mesmo, eu tive que mudar de galpão, só concluindo, eu tive que mudar de galpão 2 vezes. Eu saí de um de 600 e vim para esse que é 1.200. E é um trabalho do caramba E fazer aí, mudança, né? você que tá aqui agora, olhando, você acha que tá apertado? Fala aí. Cara, tá. Eu conheço operação, eu sei que tá, né? Porque qualquer gargalinho, se tiver um pedido maior, já não cabe. Você Então, vai ou ter que seja, tirar. essa mentalidade sua é perfeita. E o raciocínio também é perfeito, né? Sim. Você realmente tem que pensar que vamos para um lugar, mas a gente já tem que pensar no próximo passo, o segundo Exato. passo, já estruturar isso. E essa projeção, ela precisa estar na nossa cabeça, porque faz parte do negócio, né? Como um todo. Tô olhando aqui seu galpão, cara, é produto para dar com... Tem Feira. bastante produto lá, cara. E é bom que eu costumo ter aquela história da cenoura na frente e da cenoura atrás, né? Não sei se você já ouviu falar. Essa é nova. E tem duas formas de você fazer o burro andar, né? Ou você põe a cenoura na frente pra ele vir querendo pegar e Eu só comer, sabia dessa. ou você põe a cenoura atrás. Eu conheço. E o galpão maior do que você precisa é isso, né, meu? Você precisa ter Tem que andar, né, velho? Tem que andar. Tem que andar. Se não andar, Tem que pagar aluguel, tem que encher, tem que fazer a coisa acontecer. Tem que fazer acontecer. Me conta então um pouquinho. Aí, chegamos em 2022, estamos em que ano aí agora? Na época que começou, onde você foi pro galpão? Fui pra operação do galpão, pra lá, né? Essa foto que vocês estão vendo já tá bem mais cheia de produto, mas era meia dúzia de coisinha ali que Como foi a tinha. sensação aí? Na hora que você falou, cara, saí da minha casa, eu vou te contar a minha, mas conta a sua aí. Você falou, tô num galpão, velho. É uma mistura de expectativa com medo, né? Porque o pessoal acha que a gente que tá mais tempo no mercado, que tá já faturando alguma coisa, que a gente não tem medo, que a gente vive fazendo só nos acertos, que não erra, que a gente é seguro de tudo, né? Mas, cara, aquela insegurança, né? Medo, pô, será que vai, não vai? Eu já tinha passado por um buraco lá na loja de Donuts fazendo investimento, Deixa eu né? fazer uma Não pergunta com podia a loja errar. do Donuts.
Eu falei daqui do faturamento médio, né? Eu tô certo, você tinha então era uma franquia, Era uma franquia lá. A média Só de que lá o faturamento, eu cheguei a fazer no primeiro mês 220 mil de faturamento. de lá. donuts. De donuts. Então você era um gênio do donuts. Ah, como é que vocês perderam um gênio do donuts? Mas era um... É porque foi um produto que não tinha aqui no Certo. Brasil, né? Tinha... Eu ia falar isso. Teve Então, o Dunkin' Donuts lá, mas eles saíram fora, não tinha. Basicamente não tinha. E quando eu abri num bairro em Santana, que é um bairro bom lá, chique, Aqui a da galera Zona de Norte de São Paulo. grana. É. Você que não sabe de onde ele tá falando, é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Um Isso. bairro que é classe média alta. Sim. Tá. Classe média pra alta. Que é o público que conhece Danis, que já viajou Perfeito. pra fora e tal. E a gente abriu em maio, né? Frio. Frio a galera come doce pra caramba. É? Então fazia fila, assim, na porta da loja de donuts e era tudo artesanal. A gente fritava na hora, confeitava, fazia tudo quentinho. Então Então, existe uma mano, experiência além da venda do produto. não, era maluco, era bom demais. E a gente enchia a vitrine e esvaziava, enchia e esvaziava, enchia e esvaziava. Então a gente ficou, cara, uns 3 meses ali Estourado. vendendo muito, Então, assim, isso quer dizer faturando pra mim que 200, é meio 220. sazonal. Então é sazonal Aí o quando donuts. chegava o calor, cara, o faturamento saía de 2020 e ia pra 120, 100, 80 mil, por causa do Entendi. calor, caía muito, né? Isso foi uma coisa que deu uma baqueada também a gente no começo. Mas, enfim, vendia bem, tinha um faturamento Vocês eram expressivo. exceção, certo? Era uma exceção. Porque Porque eu já as estudei lojas- outras franquias também e eu Não já dá vi que isso. não dá. Não dá. É que era um produto mesmo novidade, não tinha Mas outros também ele lugares. deu uma flopada depois. Aí quando veio a pandemia, começou um monte de gente fazer em casa, donuts, colocar no iFood, aí abriram outras lojas, a Tecar lá abriu T-Donuts, começou a Ele expandir. tem ainda? Você acha que não tem, não? Não tem, fechou. E aí virou carne de vaca, aí começou a todo mundo ter, mas, por exemplo, como tinha uma loja na Leopoldina, tinha outra lá na Zona Sul e tinha a minha em Santana. Cara, Nossa, vinha gente de Guarulhos, de Mogi das Cruzes, vinha gente de todo lugar pra comer na minha loja lá. Tipo, às vezes o cara fala, pô, vim, tô 1 hora rodando de viagem pra vir aqui comer, vi vocês no Nossa, Instagram cara. e tal, era um negócio louco lá. Então foi um negócio que foi bom, assim, a pandemia mesmo que bagunçou muito, né, que deu uma bagunçada. E aí nós estamos, então... Quando que fechou de fato a loja? A gente fechou no finzinho de 2021, foi quando minha esposa veio pra cá comigo. Na verdade não fechou, né, a gente devolveu a loja pra franqueadora e aí eles venderam pra outra pessoa, a loja tá aberta lá até hoje. Ah, legal. A gente que saiu da operação mesmo e veio para as vendas diretas. E aí foi um negócio doido, né? Porque eu cresci muito rápido. E aí começou a especulação de amigos, familiares, pessoas próximas. Como é que você faz? Como é que você fez? Me ajuda, me ensina, tal. 2022. E aí já comecinho de 2022. Finzinho de 2021 já tinha um monte de gente me enchendo o saco. Que, pô, me ajuda, me ensina, como é que você fez, tal. E aí, comecinho de 2022, eu abri a primeira turma de mentoria, justamente por causa disso. Que eu falei, cara, é um monte de amigo, primo, meu irmão, Querendo todo mundo aprender. querendo aprender. Eu falei, não dá pra eu sentar numa mesa de bar e explicar pra vocês como é que faz. Eu preciso organizar um Acompanhar. conteúdo em aulas e passar isso pra vocês. Eu preciso montar uma turma e vamos fazer. E aí eu montei com um valorzinho simbólico lá, na época foi 297 que eu vendi pra galera e fiz a primeira turma de mentoria pra ensinar o que eu tava fazendo. Não era que eu era expert no mercado de vendas online, não, só ensinar o que eu tinha feito naquele 1 ano e meio ali de negócio. Ali chegou então, aí veio então a parte do digital. Isso. Você já estava operando a parte de e-commerce. Mas e em totalmente conjunto offline, só aparecia no Instagram às vezes, mostrava lá os pedidos Você sendo gostava, embalado e tal. de ficar. Não, eu nunca tive. Meu Instagram Agora era parece um uma Instagram coisa tão- morto. Parece ser uma coisa tão natural pra você. É, Inclusive, cara. eu quero uma dica. Como é que faz? Toda hora aparece ele dando a dica. Eu já Direto. sei de todos os preços, todos os fornecedores dele já. É, porque o pessoal costuma falar assim, né? Ah, pro Igor é fácil, pô. O Igor tem facilidade de falar nas Como tá aí? câmeras. Como é que foi o começo então? Veio disso, né? Veio É. tipo de. Meu Instagram era bem mortão, assim, eu não postava praticamente nada lá. De vez em quando eu botava uma foto de eu embalando os pedidos, eu fazendo algumas coisas lá. E aí a galera começou a comentar e eu comecei a postar mais sobre o meu dia a dia ali, o que eu tava fazendo. Aí veio essa oportunidade de abrir a turma da mentoria. Aí quando tinha a mentoria, eu abria lá a câmera e falava, pessoal, quero abrir uma turma, tem um pessoal querendo aprender a vender online, se você tiver interesse me chama aqui no direct, vem embora, vamos fazer parte da turma. Natural, nada profissional, nada disso. E aí a galera, montei a primeira turma, a galera fez,
cara, essa primeira turma que fez foi só aquele pessoal, sabe, realmente que tava querendo aprender e querendo fazer o negócio? Nessa Então, época, praticamente 90% das pessoas que fizeram ali realmente botaram a mão na massa e vivem de e-commerce até hoje. olha que legal, Daquela mudou a galera. vida então. Mudou de vida, já é uma cacetada. Porque nessa época você tinha quantos seguidores? Porque atualmente você tá com quase 300 mil juntando Instagram e TikTok. Na Né? época Naquela época o Igão 1.800, tinha... Quem conhecia o Igor naquela época? Só para amigos próximos mesmo, de vivência ali, de escola, de capoeira, que eu treinei muito tempo, Muay Thai, que eu dei aula há muito tempo, tinha aquela galera que eu conhecia, mas eu tinha 1.800 seguidores quando eu comecei ali, era bem pouquinho. Caraca, aí tá vendo, gente? É assim que começa. Funciona assim. Você tem que iniciar, dar o primeiro passo, né? Saber que quem começa grande é monstro. Você, meu brother, é igual nós estamos aqui. Igual. Começamos um dia e hoje estamos aqui falando a respeito de uma coisa que mudou as nossas vidas, que também pode mudar a sua. A grande questão é, eu resolvi dar um passo, você resolveu dar um passo, e o resultado final desse passo é isso aqui. É isso. Então, assim, tem segredo? Porque tem guru aí, que você sabe disso, Sim. né? E assim, uma das coisas que eu quis trazer você aqui, Igor, é que você é de operação, você é do chão de fábrica, você é do chão de galpão, então, ou Sim. seja, você tá na prática. E a gente sabe que hoje a maioria da galera que vende algum tipo de treinamento, o cara não exerce. E aí eu tenho uma dúvida que eu sempre pergunto pra galera que vem aqui, que é, cara, dá pra você ensinar sem você fazer? Não dá, cara, até porque a plataforma muda o tempo todo, né? E se você não tiver acompanhando... Que mágica é essa, Igor? Eu quero entender. Tenta aí colocar no comentário embaixo. Quando você tá dando mentoria ou dando consultoria, você mexe muito na conta dos outros. Então, querendo ou não, você vai acompanhando ali, né? Porque você tá mexendo, então você vai entendendo. Mas não é a mesma coisa do que você tá fazendo na sua, né? Sim. Então, hoje, quando eu dou uma mentoria, uma consultoria, eu simplesmente replico o que eu faço no meu dia a dia na conta do cara. Quem dá a mentoria é você? Sou eu. Você mesmo, né? Eu mesmo. Porque hoje a gente tem muita gente que na verdade terceiriza. Vende, mas quem dá a mentoria é o terceiro. O cara aparece lá e fala, não, vem pra minha mentoria que é especial, você vai aprender todas as técnicas. Aí quando você chega lá, você nunca vai ver o cara, né? Você só fala com... Não, tem muita gente competente, eu mesmo conheço muita gente competente, né? Que inclusive tenho grandes amigos que realmente fazem a mentoria, mesmo não sendo a pessoa ali que tá vendendo, mas que são competentes o suficiente para poder rodar. Mas eu ainda acho que, né, quem vende mentoria, quem dá treinamento, precisa estar na operação. Sim. Né? Faz diferença, não faz? Faz, com certeza, porque você pega as coisas quentes ali, né? Você sabe o que tá acontecendo, você sabe as dificuldades do mercado, o que tá rolando, então e é muito mais real, né? Pro cara, hoje quando você tá vendo um cara lá do outro lado da câmera, cara, você precisa entender, isso é um erro também do brasileiro, tá? O cara tá ali, às vezes, te vendendo uma facilidade e você vai lá e compra aquela facilidade de dinheiro fácil, acreditando numa ilusão que o cara tá te contando, e depois você vai lá e se lasca. Quando você vai ver, o cara não tem conteúdo nenhum. Não tem dinheiro fácil. Pô. Não tem, cara. Conseguiu fácil. E você tem que acompanhar o dia a dia do cara. Você tem que ver se o cara tem uma operação, o cara sabe o que ele tá falando, ele tem conteúdo. Não é só ver um vídeo de 30 segundos do cara lá, entra aqui, compra que eu vou te ensinar a fórmula mágica de você fazer 100 mil por mês, é fácil, você vai trabalhar da sua casa no ar-condicionado 4 horas por dia. Cara, esquece. Como é que o cara... Conto do vigário. É o conto do vigário mesmo, e assim, infelizmente ou felizmente, esse cara é muito profissional na copy, então você acaba caindo, meu. Então assim, analise de fato, eu gosto bastante de, tipo, acompanhar os stories, porque ali não dá pra esconder a história, né? Você pode acompanhar os rios do cara, né, e tal, mas os stories que nem você, que nem eu faço, que nem outras pessoas fazem ali do dia a dia, que é mostrando o cara na tela, ver o computador, ver a história acontecendo no tempo real. O cara fazendo, né? O cara fazendo é fundamental. E vocês têm que parar de ser enganado, cara. O cara que tem uma operação hoje grande de vendas online, o cara não tem um galpão, ele não mostra a operação dele num galpão, ele não tá todo dia lá rodando, vendo dificuldades do dia a dia, mostrando aquele monte de pedido saindo, o cara não tem operação, cara. Ele tá enganando você. E tem muito, você conhece? Eu conheço alguns. Né? Eu conheço alguns. O que acontece, que é muito real e, cara, é natural, eu falo isso de forma aberta, porque você tem que começar a ter cabeça de empreendedor, né? O pessoal tem aquelas duas bobeiras, né? Ah, não, tá vendendo curso é porque não tá vendendo nada. Tipo, a operação não tá dando mais dinheiro, agora começou a vender curso para dar dinheiro. Cara, é diversificação de fonte de renda. Não é porque eu tô só vendendo online que eu preciso ficar ganhando dinheiro só com aquilo, né? Não é porque eu vendo água que eu preciso vender só água, eu não posso vender Coca-Cola e ganhar dinheiro, um exemplo, né? Sim. Então a galera não entende isso. E além dessa diversificação,
Cara, o cara tem que estar ali na operação. Você tem que ver o cara na operação, porque senão o cara tá metendo louco em você. E ali, então, nessa oportunidade, né, surgiu, então, o Igor, que agora é influenciador. A sua a ascensão foi muito rápida na internet, né? Sim. Você passou de um dia pro outro, entre aspas, com muito trabalho, gente, porque eu fico aqui, eu falando, né, parece que não teve trabalho, mas teve muito trabalho, obviamente. Inclusive, uma das coisas que eu tenho elogiado muito o Igor é referente a quanto ele cresceu nas redes sociais, né? Você passou muito cedo, de 20 a 130, depois agora juntando tudo, dá quase 300 mil seguidores. Sim. E eu que estou nas redes sociais entendo e sei o quanto é difícil fazer isso aí acontecer, Sim. né? Então, assim, até falo, pô, você tá de parabéns, um trabalho excelente feito na internet, Obrigado. né? E aí eu fico falando, eu fico pensando, nessa oportunidade veio então, o pessoal pedindo e tal, surgiu então o Igor influenciador. Exato, mentor, né? Mentor. Exato. O influenciador ele veio depois para amplificar esse negócio da mentoria, mas eu comecei as mentorias lá com 1.800 seguidores. Então eu treinei uma galera, essa galera que eu treinei, eles colocaram muito em prática, tiveram resultados e aí começou a acontecer com eles o que aconteceu comigo. Os amigos e parentes, tal. Oh, como é que você faz? Me ajuda. Aí o que ele fazia? Eles me indicavam. Era E tipo aí o trampo da Renaudet, né? Isso, tipo isso. Ainda bem que eu aprendi lá atrás. E de indicação em indicação, a cada, cara, mais ou menos um mês e meio, de 1 mês e meio a 3 meses, eu abria alguém. outra turma de mentoria. Eu ia abrindo outras Sim, turmas, né? Eu perfeito. tinha pessoas para fazer, de indicações. Então eu sempre abria lá no meu Instagram, vinha alguns do meu Instagram e vinha 60% de indicação de outras pessoas que já tinham feito. Só que era tudo amadorzão, eu fazia tudo sozinho. Eu chamava, eu levava a galera para um grupo de WhatsApp, eu abria uma live explicando como ia ser a mentoria, no final eu falava, ó, vai ser tanto, vou mandar o link lá no grupo, quem quiser cai para dentro. Entendi. Então era isso. Não era um negócio profissionalizado, rodando tráfego, fazendo criativo, Como é hoje. montando vídeos, como é hoje. E aí eu enxerguei que isso poderia ser uma outra fonte de renda e eu quis profissionalizar isso. E aí eu fui atrás de agências para me ajudar. Também me lasquei aí com umas 2 agências que eu só botei dinheiro, Faz aquelas parte. promessas dos caras que não, vou te ajudar, vai crescer, tal. E, cara, gastei mais de 20 mil reais e nada, não tive resultado praticamente nenhum, nem de seguidores, nem de mentoria, nem de nada. Até que eu encontrei 2 caras lá do Rio, que são totalmente offline, assim, os caras que manjam muito sobre lançamento. E um deles é estrategista digital. E foi esse cara que me ajudou a criar estratégias para crescer rápido dentro do Instagram. Para fazer vídeos virais. Aí eu, cara, hoje tenho vídeo com 3 milhões e 600 views. Tenho, Que loucura, hein, cara? cara, Quanta tem gente acompanhando, hein, velho? um vídeo só que me trouxe mais de 40 mil seguidores. Um único vídeo. Então, Caraca. eu aprendi muito sobre isso. Estratégia de viralização. Né, e como trazer pessoas de forma orgânica através de vídeos. E aí peguei algumas veias do mercado que estavam funcionando e, cara, comecei a bater em cima, e frequência de conteúdo sempre. Também trazendo um conteúdo relevante, não adianta só ter frequência e falar um monte de asneira lá, falar Entregar algo. você entregar fala, algo né? valioso, né, Algo pra que as galera. pessoas trazem as pessoas do ponto A ao ponto B, né? E, cara, um feedback que chega muito pra mim é que os caras vê muito a realidade. O cara fala, cara, eu vejo que você é real, entendeu? Eu vejo que você tem operação, porque eu mostro lá meu dia a dia, erros, acertos, coisas que funcionam, coisas que não. Então eu sou um cara muito franco, muito real, não fico iludindo ninguém, contando historinha, eu mostro, é assim, assim, assado. Você quer? Eu posso te ajudar, eu tenho conteúdo. Mas é isso que você tem que fazer, mano. Você vai estar disposto a fazer, trabalhar, botar a mão na massa? A galera tem muito essa ilusão de que tudo que tá ligado à internet é dinheiro fácil. E, cara, não é, tem Não que existe, ralar né? muito por trás. Então, eu sou muito claro com isso e acho que essa verdade vende, né? E as pessoas têm se conectado bastante aí comigo e isso, graças a Deus, cresceu bastante aí nesse último ano agora, né? Ô, Igão, eu tenho agora, a gente tem nessa parte do podcast aqui, eu faço algumas perguntas, sabe? Tá. Que é pra te colocar meio na corda bamba mesmo, sabe? Bora, Pra você falar assim, cara... Vamos ver se esse cara manja mesmo do assunto. manja do rolê. É a hora do vamos ver, entendeu? Bora lá, cara. E aí, assim, eu faço umas perguntinhas pra você aqui, pra ver como é que você acha, o que você pensa a respeito. Tá. E vamos fazer esse bate-bola aqui, que é... Vambora. sabe? Bora. Beleza? Então vamos lá, ó. Cara, responde pra galera, pros seus seguidores, esses quase 300 mil pessoas que estão te acompanhando, e mais de 3 milhões em alguns vídeos. Você não
você não trabalharia, Trabalharia. não trabalharia com algum marketplace? Cara, eu acho que Vai. Americanas, né? Não sei nem se tá no ar ainda. Porque, cara, mas todo mundo fala que tem muito problema lá no Americanas, é muito complicado de trabalhar lá, repasse é demorado, tem muito BO, então eu já ouvi muito falar mal lá do Americanas. E devido a essa queda que teve dos tempos atrás, eu acabei optando, é um marketplace que não me chama a atenção de eu trabalhar lá dentro. Acho que então temos um. Você sabe que tem muita gente que escorrega, né? Não falaria e tal. Eu acredito muito assim, cada marketplace tem produtos próprios que performam melhor lá dentro. Então talvez os produtos que eu vendo eu também não vejo muita sinergia com o nome Americanas. Perfeito. Pode ser que e é uma posição real, tá? Sim. Eu costumo até falar, o pessoal me pergunta, Felipe, por qual marketplace começar, né? E eu vou deixar você responder e depois já sigo nessa pergunta para você, e depois eu vou expor o que eu acredito também com relação a isso. Então, qual marketplace começar? Cara, eu acho que hoje são dois principais, né? Eu acredito muito no Mercado Livre pela força de mercado e pelo share do mercado. Pelo share do mercado e pela potência da plataforma. É uma plataforma que é muito forte, a confiabilidade é muito grande das pessoas comprarem lá dentro, a logística é muito boa, tudo funciona bem lá dentro, né? Então, eu recomendo o Mercado Livre por causa disso. Ele é um pouquinho mais chato no começo, até você engrenar, mas depois ele é muito mais sólido do que qualquer outro, eu acredito. E o segundo que eu acredito muito forte é a Shopee. Acho que a Shopee vem crescendo muito. Né? Um CD aí novo aí, né? CD novo, estão abrindo full. Vende rápido lá, você coloca produto, se você tiver preço, você já começa a vender rápido. Então, eu começaria por esses dois, né? Se fosse focar em um, Mercado Livre. Mas, cara, tenho tempo para colocar em prática. Então, Mercado Livre e Shopee. Você vai com uma pergunta do seguinte: vou começar hoje. Não sei de nada aí. Nada, zero. O que você faria? Cara, primeiro de tudo, alguns anos atrás eu acredito que ainda se dava para começar do zero, assim, sem saber nada dentro de uma plataforma. Hoje em dia, com o nível de profissionalização que está tendo lá dentro, o nível de vendedores lá dentro, eu acho que não dá mais para você começar sem instrução. Nem que você fazer um curso básico, não tô falando isso porque eu tenho o meu curso, minha mentoria não, tá? Você faz aonde você quiser, do que você quiser. Já faz a dele. Se você quiser fazer a minha, eu vou ficar muito feliz. O homem saiu de casa vendendo zero, é 15 milha, pai. Então, assim, pensa direitinho aí. Mas não dá, é muita estratégia, muito detalhezinho. É um cara andando com a Ferrari e você de bicicleta aqui. Um cara que fez um curso, fez uma mentoria e você não, entendeu? Então, se você entrar, ficar patinando e daqui 3 meses você desistir, não adianta, cara. Então, começa com conhecimento. Igor, não tenho dinheiro para comprar produto. Então, compra o conhecimento primeiro. Começa com um produto usado, alguma coisa que você tem na sua casa para botar um pezinho lá dentro. Mas primeiro com o conhecimento, depois entra na plataforma. Boa. E aí, deixa eu te falar. O cara começou, você aí que tá do outro lado, você começou a vender. Mas você ainda tá naquele momento, e o cara tá naquele momento, sabe qual? Cara, eu não consigo acertar o produto. Queria um produto campeão. Como encontrar? As perguntas é capciosa, meu brother. Aí é o meu produto, Felipe, tá lá. Não existe. Vai falar o seu produto, não? Eu acredito fielmente que quem tá começando não deve começar pelos produtos campeões. Primeiro. Eu tenho essa crença. Legal, tá? Porque assim, cara, esse pensamento. Vai lá. A concorrência é muito grande em cima dos produtos campeões. Tem muito tubarão vendendo. Tem cara Platinum, no full, com grana, com profundidade de estoque, com conta relevante, nos melhores modelos logísticos da plataforma. Então você com uma conta nova, sem reputação, vendendo nos correios, não sabe nada, não sabe nem editar uma foto direito. Você vai brigar num produto campeão, numa maquininha dragão? Não dá. Não consegue. Né? E os caras mostram isso na internet, aquela câmera espiã, não sei o quê, e a galera vai nisso aí. Bateria, e aí compra. a capinha. É porque os caras vendem esses produtos, né? Eles mesmos vendem. E aí fica tudo travado. Por quê? Porque não tem como concorrer com os caras que estão lá dentro vendendo isso. Então o que eu enxergo hoje? Que você tem que comer no mercado pelas beiras, em produtos que são menos concorridos, que tenha uma demanda, mas muito menor. Não é aquele produto que vende 100 mil unidades por mês, mas é um produto que vai vender 100 unidades, 200, 300 unidades por mês, onde uma concorrência mais baixa, você consiga penetrar ali, para você criar a relevância da sua conta, botar o pezinho dentro das vendas online, entender o que é, entender o que é mandar um produto, o que é
ter fluxo de caixa, estoque, logística, entender o mercado, ganhar força, ganhar relevância, e aí lá na frente aí você vai atrás de um produto forte mesmo para você brigar. Eu acho que esse é o melhor caminho hoje para começar, onde você vai gastar menos e vai ter mais assertividade. Legal, ponto de vista bacana também, né? E dentro de produtos campeões, né, você tem produtos que são sazonais, produtos que são perpétuos, produtos que são recorrentes. Sim. O que você acha? O cara começa com que tipo de produto? Eu acredito que ele tem que começar com que ele tem mais familiaridade. Por exemplo, cara, vamos... Independente de ser sazonal, de ser Independente, de ser recorrente. Acho que primeiro ele tem que fazer uma pesquisa de mercado eficiente daquele nicho. Mas, por exemplo, eu dei aula de Muay Thai muitos anos, né? Já competi, treinei muitos anos, então eu sei o que o cara que luta Muay Thai, ou que o cara que vai começar uma primeira aula de Muay Thai, o que ele vai precisar. Entendi. Já se você for vender produto de Muay Thai, você não sabe, você vai ir aleatório ali. Então, quando você domina uma área, às vezes pode ser o seu hobby, sei lá, o que você gosta de fazer? Eu sou do balé, eu sou do futebol, eu faço karatê, eu jogo tênis, enfim. Já tá entregando, viu, gente? Isso daí já é entrega, tá? São nichos que você tem mais facilidade de saber o que as pessoas mais usam. Você sabe das palavras-chave, porque, por exemplo, você sabe o nome que o cara chama o colchão, sei lá, um colchão duro ou um colchão mole. Eu não sei, pra mim é duro ou mole. Pra você não, é um colchão ortopédico, é um colchão... Você sabe a nomenclatura que vai colocar. Você conhece o produto. Você conhece também, provavelmente, o cliente, né? Exato. Então, você sabe o que colocar no anúncio. Então, eu iria por onde o cara tem mais familiaridade, primeiro, e é onde ele tem o melhor acesso. E aí entra, por exemplo, um cara que tá fora de São Paulo. Tem muita dúvida. Igor, eu tô em Minas Gerais. Dá pra vender igual em São Paulo? E aí, o que os caras querem fazer? Quer vir aqui pra São Paulo pra comprar do fornecedor aqui. Sendo que às vezes tem uma fábrica enorme vizinho do cara e que ele pode começar a trabalhar com os produtos de lá. Então, primeiro que você tem familiaridade, segundo o que você tem acesso mais fácil. Igor, eu tenho um amigo do meu primo que tem uma fábrica de acrílico. Cara, vai lá na fábrica do cara, conversa, é um acesso mais fácil que você tem. Do que você vir aqui, fazer negociação com o fornecedor, começar um novo histórico, sendo que o cara é amigo do seu primo e vai te vender 30 peças ali no preço de custo, 100, né? No preço de 100, para você começar a dar giro e começar a vender. Então, aonde você tem mais acesso? Então, seria essas duas estratégias aí, talvez, para poder começar. Excelente, cara, excelente. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu entendo que você tá vivendo uma nova fase, né? Conquistou muita coisa, você já está estabelecido no e-commerce, né? Já está estabelecido nas redes sociais e tal. Você acredita que qualquer pessoa consegue vender na internet? Qualquer pessoa? Ou não é para todo mundo? Cara, sinceramente, eu nem poderia falar isso até porque eu vendo cursos de mentoria, né? Eu devia estar falando aqui para você, qualquer um pode entrar, venha com a gente, mesmo que você, né? Mas eu acredito que não, cara. Eu acho que tem que ser uma pessoa assim que tenha força de vontade em aprender, porque são muitas habilidades que você tem que aprender quando você vende online. E no começo você faz tudo sozinho. Você não vai ter um funcionário que embala, você não vai ter um funcionário que monta anúncio, você não vai ter um que faz pesquisa de mercado. Isso vai vir depois com o tempo. No começo você tem que desenvolver a habilidade de fazer pesquisa de mercado, de editar foto, de negociar com o fornecedor, de fazer logística, de fazer gestão financeira. Então, se você não tiver disposto a aprender coisas novas e habilidades novas, cara, você não vai performar. Não é nem só nas vendas online, né? Sim. É em qualquer outro negócio. Então, tem que ser um cara que tenha vontade de aprender e tenha força de vontade. Não é só eu quero. Eu quero mais. Eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço. Justamente isso. Então, agora, se o cara tá disposto a pagar o preço, qualquer um que esteja disposto a pagar o preço pode entrar. É nisso que eu acredito. Boa. Eu também acredito nisso, sabia? Sim. Eu acho que o negócio não é para todo mundo mesmo. Não é, cara. Tem pessoas que se propõem a pagar o preço. E se propondo a pagar o preço, Sim. É que vem os resultados, né? Sim. De fato. Em qualquer negócio, tá? Não é só nas vendas online. E aí eu penso o seguinte. O Igor hoje, como eu falei, já tem a sua estabilidade, né? Meio pré-montada. Óbvio que você tem muito a conquistar ainda. E eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão se encaixar mais fáceis porque você já tá numa corrida muito forte, né? Exato. Agora, imagina o seguinte, Igor hoje acordou sem nada, tá quebrado, Igão. Zero. Zero bala. Amanhã, você vai acordar, quais são os primeiros passos do Igor amanhã?
O conhecimento continua? O conhecimento continua. O conhecimento continua, né? Se o conhecimento continuar, isso é o que importa. O dinheiro a gente faz de novo, né? Então, qual que seria o primeiro passo? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Sim. Porque tem muita gente do outro lado que eu tenho certeza que vai acordar amanhã e talvez essa sua fala seja Vai ser o diferencial, né? na vida dessa pessoa. Então, Eu vai não lá. iria direto para as vendas online, tá? Porque eu acredito hoje que para você começar um negócio de vendas online e crescer e ser grande, você vai precisar injetar um capital lá dentro. Não é simplesmente só começar. Você vai ter que pôr grana para fazer o negócio acontecer até ele frutificar, tá? Então, se eu tivesse totalmente sem grana, cara, eu iria tentar prestar algum tipo de serviço para levantar um capital e desse capital eu ia começar a vender. Mas não na internet. Vender para amigos, para parentes, bater porta a porta, empreender, fazer dinheiro, levantar ali 2, 3, 5 mil com aquilo e aí, com aquele dinheiro, entrar para o digital de novo. Também nos marketplaces. Eu não iria para vendas dropshipping, PLR, essas paradas. Não acredito que isso funcione efetivamente. Eu acho que o modelo mais rápido e mais fácil de você fazer dinheiro com vendas na internet são nos marketplaces, né? Então eu iria por esse caminho de novo. Uma boa, cara. E assim, imaginando, né? Imaginando que você agora começou a empreender, né? Quais são os passos que posteriormente você já ia planejar uma projeção da sua empresa ou você só iria trabalhar por trabalhar? Já nessa mesma jornada, né? Nessa mesma jornada. Não, cara, aí eu iria criar uma proteção extra para não acontecer o que aconteceu da outra vez. Que você para não zerou, né? errar de novo no mesmo erro, né? Porque eu acredito que errar todo mundo erra. Sim, claro. A gente precisa errar, o que a gente não pode é errar de novo nos mesmos erros, né? Cometer os mesmos erros. E eu acho que é isso que constrói um grande empresário. Exato, e um resultado de sucesso, eu já errei né? pra caramba, já caguei, fiz um monte de merda já com produto encalhado, já investi dinheiro errado, já fiz um monte de coisa errada. Então, talvez eu blindaria um pouco mais, talvez tiraria alguns luxos para fazer um caixa maior. Talvez eu diversificaria esse dinheiro em outro negócio que não fosse só as vendas online para eu poder diversificar capital. Acho que entraria nesse caminho. A gente, eu particularmente, eu vivi um momento parecido desse, né? Porque eu também trabalhei, eu era um vendedor de shopping ali e ganhava ali seus R$1.200, R$1.300 aqui no Shopping da Tatuapé, um shopping aqui da Zona Leste de São Paulo. Sim. E quando eu tinha 20, eu comecei, né, em 2014, vou revelar um pouquinho aqui, vocês não vão saber, mas eu vou falar que você sabe fazer as contas, ó. Quando eu comecei, aliás, né, quando eu trabalhava no shopping, eu ganhava R$1.300, R$1.500. E aí, do nada assim, né, trabalhando forte, eu passei a ganhar seus 15, 20 mil reais. Mas um menino de 26 anos que tinha vindo da Bahia e não sabia nem o que era dinheiro. E aí, eu não sei qual é a sua fase, talvez ela chegue, se chegar, eu não sei se passou comigo essa fase. De não saber direito a questão que fazer com dinheiro. Então a gente né? se a gente se emociona com relação ao dinheiro, é certeza que vai dar ruim, né, Igor? Você já passou por essa fase? Ou não, conseguiu administrar bem? Conta aí se você passou pelaquela fase difícil de ganhar grana e agora eu vou comprar meu carro importado, vou comprar minha casa, eu vou investir no meu negócio. Qual é o caminho do dinheiro quando você passa a tê-lo? Cara, eu passei isso, mas graças a Deus foi antes, com pouco. Um pouco que era muito, né? Quando eu trabalhava na engenharia, tava ganhando lá meus 5 contos, tinha meus 20 e poucos anos. Lógico, né? Eu não vim de família rica, enfim, não nasci em berço de ouro. Achei que era, hein, cara? Você tem bala. Tô brincando. Minha mãe teve bastante dinheiro quando eu era moleque, mas minha mãe entrou numa falência numa época, assim, que foi uma época bem difícil pra nós. Eu estudei em escola particular um bom tempo, só nos últimos anos que eu tive que sair. Então a minha mãe faliu e com 16 anos eu e meu irmão tivemos que passar a tocar a casa sozinho, nós dois, né? Então eu tive que amadurecer muito cedo. E a gente tem aqueles desejos, né? De comprar as coisas. É isso que eu falo. E dinheiro. é natural, e aí, viu? Tem.
Fala, é agora. É agora, meu amigo. Molecão. Troca a mão pelos pés e tal. Chegou aquele momento, a novinha aparecendo, o rolê gostar. aparecendo, o dinheiro no bolso, Quer e aí? Goró pra todo mundo. Tô aquela rico. festa, Tô rico, né? tô rico. Já chegou então, né? Mas aí É caguei meu lá aqui, atrás, né? Isso foi bom. Porque depois, e aí eu aprendi isso, e depois quando eu tive a loja de Danas, que eu faturei lá os 220 Já mil tava- no primeiro mês, o que eu fiz? Eu guardei o dinheiro. E depois todos os meses que a gente ficou ruim da pandemia lá, que começou a fechar no vermelho, a sorte é que eu tinha guardado esse dinheiro e eu fui consumindo ele com o prejuízo da loja. Entendi. Porque eu já tinha aprendido lá atrás, porque senão eu tinha dançado feio, né? Isso aí. Ô, Igor, teve alguém que você se inspirou, olhou e falou, cara, eu gosto desse cara aqui, ele é referência como profissional. Tem alguém que você se inspirou na internet, que seja conhecido ou não? Cara, eu gostava muito, sempre acompanhei muito o conteúdo dele, inclusive o primeiro curso que eu fiz de vendas online foi do Diego Rosa, né? Então sempre gostei do conteúdo Vou dele. marcar o Diego aqui, ô Diego. O Você vai Diego é vir- muito você bom, vai inclusive vir, já hein, participei do podcast dele lá. quando Olha ele que tinha um top. podcast. Que legal. Ele fez na época um podcast para quem já tinha sido aluno dele e já faturava mais de 200 mil. Certo. Aí eu participei, só que ele fez com o nome lá de Você Vendeu, que é a marca do Volney lá, do Sim, Gordinho, e ele teve sim. que tirar do ar, porque Entendi. teve o processo. Mas eu participei lá e admiro o trabalho dele, acho que ele faz um trabalho bacana ali, o jeito que ele ensina, o que ele já construiu dentro das vendas online, então é um cara que eu me espelho bastante, assim. E aí fui adquirindo outros ao meio do caminho, Mentores. assim, né? Outros mentores. Precisa e tal. ter mentor, né, cara? Cara, sempre, Necessário, sempre. né? Necessário Gosto para muito poder de outros desenvolver o caras, pensamento. né? Sempre acompanhei Wendel Carvalho, Paulo Vieira, gosto do Paulo Marçal, gosto do Paulo Machado, fui mentorado dele, participei do mastermind dele lá em Alphaville, então eu gosto de ter várias referências, assim, diferentes, cara. Salta bem baixinho, hein? Quanto você já investiu em mentoria? Ah, cara, mas tranquilamente aí, mais de 150 mil já investi. Teve ROI? Com certeza, né? Tô aqui hoje. Então você que tá aí do outro lado, olha só, são condensados 150 mil de investimento em conhecimento, mais longos anos entre percas e ganhos, mentoria do Igor Lopes. Exato. Igão, seguinte, qual é o futuro do Igor daqui pra frente? O que você pensa? Qual a projeção? Quais são Cara, eu os seus objetivos? Onde é que o Igor vai estar daqui a 3 ou 5 anos? Quero continuar crescendo a operação, né? Porque eu acredito muito no mercado de vendas online. Eu acho que a gente está só engatinhando ainda, então tem muita coisa para rolar dentro do Vamos e-commerce dividir ainda, então, vamos dividir né? para eu poder entender aqui. Como é que vai ser o Igor como um empresário, marketplace, Tá. né? Empresário ali do marketplace, do ramo do e-commerce. Como que vai ser o Igor também na parte de influenciador, de treinador, né? De professor, na parte digital? Vamos lá. Cara, eu quero migrar muito da minha operação para importação. Hoje eu compro muito de fornecedor nacional, então eu quero crescer muito mais com importação, meu negócio de vendas online mesmo. Só que eu quero colocar mais pessoas para delegar lá, tirar um pouco das funções que eu tenho lá dentro da empresa hoje, que ainda tá muita coisa no meu domínio lá. Então, Descentralizar um pouco, né? Diminuir um pouco descentralizar, a operacional, né? De capacitar fato. outras pessoas ali para tocar, não só o operacional, mas também uma parte do estratégico, né? E eu ficar mais na parte de trazer só novos produtos, negociar com o fornecedor, enfim, mais mesmo a visão ao longo prazo da empresa, mas parar de ficar olhando alguns números. E na parte de influenciador digital, cara, continuar crescendo, né? Continuar esse trabalho de trazer seguidores. Tem um objetivo de chegar aí a 1 milhão de seguidores nos próximos 3 anos. Não tenho dúvida nenhuma que brevemente você vai chegar até mais, cara, porque o seu trabalho é um trabalho que vem sendo notado, né? Não só pra gente, mas vem se mostrando mediante a quantidade de seguidores que você vem ganhando tão rápido, né? Exato. Então, assim, não é falácia. É real, é resultado, né? E é assim que funciona de fato mesmo, né? Sim. Eu acredito que o resultado fala e ele chega na frente. O resultado fala mais alto do que qualquer coisa. Tinha uma pessoa que eu conversava e ele falava, Felipe, fique tranquilo. Seu resultado grita 10 vezes mais que você. Você não tem nem voz. Ninguém ouve. O que você fala, ninguém ouve. E o seu resultado vem se mostrando e falando mais alto que você, de fato, né? Então, assim, agora chegou um momento.
você que nos acompanhou até esse segundo, primeiro eu queria agradecer, de fato, a sua permanência. Então você vai ter um brinde, porque a gente tem um quadro aqui, que é a entrega. A entrega é algo que a gente pede, né, para os nossos convidados, para ele poder entregar algo para você, para poder mudar a sua vida. E nós fazemos isso aqui, né? E acreditamos de fato que a gente fala aqui no comecinho, a gente conversa, gente, traz algo que mude a vida das pessoas, que mudaram a vida das pessoas que vocês já mentoram. Então, assim, chegou um momento aqui que você vai ter o privilégio de ter esse brinde, esse presente. Só para quem chega até o final, Igor, entendeu? Demais. Então, assim, É justo. é justo, né? Então, você que está do outro lado, eu queria agradecer de verdade por você estar nos acompanhando. Então, vou te dar esse presente, tá? Você teria isso na mentoria dele, mas a gente aqui, privilegiado por tê-lo aqui junto com a gente, Igão, é contigo. Você entrega algo para as pessoas que elas, de fato, iniciem ali, né? Um negócio, pode ser qualquer coisa que você acredite que possa mudar a vida das pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. Show de bola. Cara, vou trazer então um tema que me fez crescer muito no Instagram, que é falar sobre fornecedores, né? E é uma dúvida muito comum. Olha, que chega que pra top, mim velho. lá nas minhas caixinhas de perguntas. Como eu encontro fornecedor? Como eu melhoro minha margem? Como é que eu consigo pagar mais barato, né? Então essa é uma dúvida muito Até comum. minha essa, viu, cara? E eu vou falar um pouquinho então sobre isso. Quais são as fases que você vai passar dentro de um negócio, tá? Primeira coisa, a sua cabeça, ela quer entrar para o mercado de vendas online com você já tendo os melhores fornecedores, os melhores preços e sabendo todas as estratégias. E não é assim que vai acontecer, tá? Você vai ter que galgar alguns degraus, vai ter que escalar alguns níveis de network de fornecedores para você chegar no filé. Lógico, tá? Não dá para você encurtar esse caminho. Nem talvez se você tenha dinheiro. Talvez você consiga, mas se alguém gerar um acesso para você. Isso é interessante, desculpa te cortar, mas isso é interessante. Tem gente que acha que só tendo dinheiro, então não é só tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, tem que se seguir o processo. Exato. O relacionamento vai contar muito mais do que o dinheiro, principalmente se falando de chinês, né? Os caras gostam de dinheiro, é lógico, mas o relacionamento é algo diferenciado quando você fala de fornecedores. Então, como é que vai funcionar isso daí? Igor, estou começando agora, iniciando nas vendas online. Qual que é o caminho que eu vou fazer? Primeiro, para você validar produto, para você colocar o pezinho dentro da plataforma, começar a fazer as primeiras vendas. Cara, usa um fornecedor qualquer de bairro que você tem aí mesmo. Usa uma loja de R$1,99, usa uma papelaria que tem na sua cidade. Por quê? O intuito no começo não é você ganhar dinheiro, é você validar produto, você encontrar produtos, colocar na plataforma e entender como é que funciona o mecanismo de vendas online. Esse é o primeiro passo, tá? Beleza? Comprou localmente, Igor. Encontrei alguns produtos locais aqui, não tenho preço ainda, mas já consegui validar alguns produtos. E dali você vai partir para o segundo nível de escala de fornecedores, que são os distribuidores, onde você vai comprar com preços de atacado, são preços intermediários, só que você vai poder comprar produtos sortidos. O que é isso? Quero comprar 5 unidades desse, 3 desse, 10 desse, tá? Então, quem são os distribuidores? Você vai encontrar muito famosos aqui em São Paulo. Campineira, Nipo Center, Seman, Logospan. Tá aparecendo aí na frente, na foto para vocês, tá, gente? Vou colocar aí para vocês. Então, são distribuidores. São aqueles caras que eles têm um pedido mínimo ali. Você só pode comprar se tiver CNPJ. E aí você pode ter um MEI, que é um CNPJ bem simples, você mesmo abre, né? Mas que ele já te dá acesso a comprar com um preço um pouco melhor, um preço intermediário, só que comprar fracionado. Que é isso que você precisa agora no começo, tá? Perfeito. Beleza, segundo nível de network. Terceiro nível de network, você vai passar a comprar das importadoras. Então, tudo que você compra nos distribuidores, os distribuidores compram das importadoras. São empresas grandes que importam da China, geralmente, trazem e revendem aqui nacionalmente, tá? Só que para chegar na importadora, você já tem que estar com um produto validado, você já tem que estar com um certo nível de negócio. Por quê? Lá na importadora você vai comprar com um pedido mínimo, geralmente 2, 3, 5 mil reais, vai variar de acordo com cada importadora, e lá é só caixa fechada. Você não consegue chegar lá e falar, quero 5 dessa. Não, é a caixa é com 100, é o mínimo que eu consigo te vender. Na importadora. Tem muita gente que acha que vai comprar na importadora e tem que trazer um container. Não.
Então desmistifica essa situação. Lá você vai aí. ter um pedido mínimo, aí vai variar de cada importadora, mas R$ 3.000, um exemplo. Aí você pode comprar uma caixa desse, o mínimo é uma caixa fechada. Tem produto que é com caixa com 20, com 40, com 60, com 200, enfim. Quanto menor o produto, maior quantidade na caixa. Geralmente é assim que funciona. E aí você tem que comprar alguns produtos para que ultrapasse o valor de R$ 3.000. Só que sempre de caixa fechada, tá? E aí você já vai ter escalado um próximo grau de network. Beleza, Igor. Como melhorar ainda mais a margem? Concentrando suas compras numa única importadora. Isso vale ouro, tá? Isso. Geralmente Isso as daí vale importadoras ouro. trabalham com vários nichos, né? E quando você concentra volume de compras em uma única importadora, você vai começar a entrar nas tabelas regressivas da importadora. De quantidade. O que vai acontecer? Quando você sair do distribuidor para a importadora, de entrada, às vezes o preço que você está pagando, dependendo do distribuidor, é bem próximo, ou às vezes igual à primeira tabela da importadora. Aí você vai falar, Igor, mas peraí, eu estava comprando lá na Logospan por 29, aqui na importadora tá 30,50, 30,90. Porra, qual que é a vantagem disso, né? Só que as importadoras trabalham também com tabela regressiva. Então, aí, ó. Ó o código aí, ó. Do gato, ó né? o código aí, ó. Então, até 5 mil, você tem X% de desconto. Até 10 mil, até 15 mil. Conforme você vai aumentando o seu volume de compras da importadora, você vai tendo tabelas de desconto que, às vezes, pode chegar a 25%, 30% do valor. Caraca. Então... Bastante. Só que isso vai vir como, gente? Com tempo e com relacionamento. Você precisa negociar, você precisa estar em contato direto, você precisa concentrar a compra lá. E assim, vendedor ou importadora, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, qual que é a grande sacada? Cara, construir um relacionamento, agora vamos partir pro leilão, né? Ó, fulano, eu quero concentrar minhas compras aqui com você, só que eu tô pagando 25 aqui nesse produto e aqui tá 28. Como é que eu faço? Ah, não, peraí que eu vou falar com o chinês. Então, cara, sempre vai ter uma margem de negociação. Sempre tem. Só que não dá pra você chegar lá de primeira, oi, tudo bem, quero fazer um pedido, mas eu quero nessa tabela aqui, ó. Não rola. Ele nem sabe, ele nem te mostra. Ele nem te mostra. Ele vai falar que não tem, não tem, esse produto aqui não tem. Nesse preço. Então, o que eu fui aprendendo com o tempo? Que quanto mais você cria relacionamento, mais vão se abrindo portas para você. Tá? E dentro lá da região do Brás, do Pari, também existem muitos chineses importadores direto lá. Tá? E aí, quais canais de acesso que você começa a ter quando você vai também criando esse relacionamento com o chinês, confiando, né? Tendo essa confiança de trabalho. O que é isso? Primeiro de tudo, pagando sempre antecipado. Antecipado. Você vai começar sempre pagando antecipado. Depois de um tempo, eles vão começar a te abrir aquelas brechas de tipo, posso pegar aqui e te pago semana que vem? Não, beleza, pode levar. Então tem isso, né? Não tem? Tem chinês que fatura 30, 60, 90. Tem igual também. Fábrica, então, aqui no Igual Brasil. Fábrica, E aí, você vai chegando a uns níveis de acesso, por exemplo, eu tenho chinês lá hoje, porque o pessoal fala assim, Igor, por que você não importa nada? Por que você compra nacional? Porque hoje eu tenho gente que faz isso pra mim. Então eu tenho um chinês lá que eu passo o produto que ele quer, que eu quero, e falo assim, ó, tô pagando tanto aqui no Brasil. Ele importa pra mim com o capital dele, traz o produto aqui, e te vende 30, 60. vai direto pro meu galpão, e ele me parcela em longas prestações. Às vezes eu já cheguei a pagar produto em 6, 8 meses. Nossa, cara. Vai lote grande. Tipo, o cara trouxe, sei lá, 150 mil de mercadoria pra mim, e eu tô pagando o cara em 8 meses. Mas isso vem o quê? Um tempo de negócio. Tempo, relacionamento, confiabilidade. Tem chinês que me leva lá pra jantar, pra almoçar, paga, uns lugares que eu nunca... Eu teve uma história engraçada, né? Outro dia o chinês me levou lá pra jantar, um amigo meu. E, puta, um lugar da hora. Fomos comer o macaxê, sabe? Aquele que o cara prepara no balcão pra você. Sei, bem típico, né, da região deles lá. Aí eu falei, cara, que experiência da hora, tal, quero levar minha mulher, né? E no outro dia liguei lá pra reservar. Falei, queria reservar, queria saber o preço, quanto que é. Ela falou, 850 por pessoa. Aí eu falei, tá bom. Deixa pra depois. Eu vou falar com a minha esposa aqui. Depois eu te chamo, né?
Ai, cara. Então, assim, você vai ganhando esses níveis, só que com relacionamento, com o tempo, cara. Não adianta você chegar lá de primeira e bater na porta do cara. Assim, quando você chega lá no chinês a primeira vez, o cara não olha nem na sua cara. Ele tá comendo a sopa dele lá com o garfinho lá, puxando. Compra, não quer, não compra. Aí você fala, quanto é? Ele fala, esse é 30, esse é 30. Faz desconto? Não faz. É assim, o cara nem olha. Só que na outra semana você volta de novo, depois você volta de novo. Aí você fala, tudo bem, você lembra de mim? Comprei semana passada. Aí o cara. Aí passam uns 3 meses que tá comprando lá. Quando você chega, o cara fala, tudo bem? Ele levar produto hoje? Vai comprar. Então o cara vai se abrindo um pouco mais ali com você. Porque lá tem muito especulador, né? Tem muita gente que entra. Quanto é? É muita gente, né? É muita gente. É muita gente, muito especulador. O cara não vai ficar dando atenção pra todo mundo. É. Mas depois que você criou um relacionamento, cara, quando tem final de ano, eu vou nas festas das lojas, do chinês. Os caras me chamam. Só cachorro, não. É, que eles fazem com fraternização das lojas, os caras me chamam direto, Boa. me dão garrafa de uísque, já panetone, eu ganho direto presente dos caras lá. Mas por quê? Porque eu tenho relacionamento, eu tenho volume de compras, e isso vai vindo com o tempo. Então, o que você tem que entender? Que você vai passar por vários degraus de acesso até você conseguir a melhor oportunidade, até você conseguir o melhor preço para você fazer negócio. Show. Não dá para chegar já comendo filé de Não, mão. né? Eu já sabia disso. Grátis, então. Não tem, cara, não tem jeito. Tudo é tempo e relacionamento. Isso é em qualquer lugar. Acessos. E o que acontece muito, por exemplo? Os caras sabem o produto que eu compro. Então, direto a vendedora me liga, Igor, só tem mais 5 caixas daquele produto que você compra. Você quer que eu reserve pra você? Olha que legal, cara. Então... E você sabia que você desmistificou um negócio pra mim aqui? Porque eu não importo, né? A gente tem as nossas fábricas aqui e até as pessoas me perguntam assim, pô, Felipe, começo, importa ou não? É um grande depende, na minha percepção. Se o cara conseguir comprar daqui, eu até falo pra ele, cara, eu assim, indico meus mentorados pra ele fazer o quê? Encontrar realmente fábricas próximas, né? Porque além de qualquer coisa, quando você importa, você coloca o dinheiro na frente. Exato. Quando você compra de fábrica aqui no Brasil, você tem a possibilidade de comprar, vender, faturar e os caras te dão um prazo, né? Óbvio que também tem essa relação de construção de relacionamento. Claro. Mas uma vez que você construiu o relacionamento, você tem essa percepção. E aí, o que acontece? Eu achava, ó, pra você ver, ó, eu achava que com importação não dava pra fazer isso. Você acabou de me desmistificar aqui uma... Não, porque o cara tem grana, o chinês tem dinheiro, e é uma compra casada já. Legal, entendeu? Ele já top compra demais. Sabendo que ele vai vender tudo pra mim, então o risco dele é baixo. Conteúdo riquíssimo, cara, que com certeza vai ajudar muita gente. Que bom. Cara, e aí é isso então? Ou tem mais alguma coisa aí? É isso, é o relacionamento, ir ganhando acessos, né? Principalmente com o vendedor, tem gente que negligencia muito isso, então eu tenho sempre muito contato, sempre com o dono da loja e sempre com o vendedor, porque o vendedor é o cara do dia a dia, é aquele cara que fala, esse produto aqui tá vendendo pra caramba, leva aí. Ele faz parte da estratégia. É o cara que, aquele produto que tava em falta chegou, ele já me liga. Igor, chegou aquele produto que você compra. Então... É o seu olho dentro do fornecedor. Entendeu? Sim. E aí o que eu faço? Cara, final de ano eu vou lá, dou caixinha pros caras, levo bombom, levo alguma coisinha. Então, crio essa proximidade, esse relacionamento, porque uma mão lava a outra, né? Sim. E isso é importante demais, cara. Eu costumo dizer assim, né? É porque muitas das vezes você deixa realmente passar batido uma das peças que é fundamental do seu negócio e você não percebe. O vendedor, o cara que está te fornecendo os produtos e não é o dono, ele é fundamental para o seu negócio. Com certeza. Porque é o cara que nem está falando que vai indicar o produto que está vendendo, é o cara que vai te antecipar o produto que está vindo, é o cara que vai brigar preço com você. Então, assim, o network, aquele cara ali, que tá ali no front do negócio, do cara, da importação ou de qualquer outro negócio, ele é o que vai fazer o seu negócio andar ou não. Porque ele pode gostar de você ou pode não gostar de você. Então, a dica também que eu vou te dar é seja educado. Trate ele como você queria que fosse tratado. Então, assim, isso é muito importante. Poucas pessoas falam a respeito disso. Isso é um grande diferencial que eu tenho na minha mentoria também, né? Que eu levo meus mentorados para conhecer vários fornecedores aqui em São Paulo. Então, eu apresento o cara para o chinês, eu apresento o cara para o vendedor. Então,
eu encurto muito esse caminho dele, porque eu dou acesso com a minha credibilidade pro cara comprar lá no mesmo lugar que eu compro. Você tá pegando. Ah, você dá os seus produtos, então, cara. E já Meus aproveita. produtos eu não falo, mas eu Não, levo ele mas nos tá lá. fornecedores, onde tá lá naquele Tá fornecedor. lá, né? também, Só não entendeu? fala isso daqui, né? Só falo isso daqui, mas, Tá mas lá. eu levo lá o cara na fonte, entendeu? Entendi. Apresento, falo, Então, esse aqui é o vendedor que me atende, esse daqui é o dono da loja. fala pra galera aí o que atualmente, além das redes sociais aqui, já fala tuas redes sociais e já fala o que hoje você oferece de treinamento, de serviço para quem quer começar a iniciar ou para quem já está vendendo, para quem que é o seu treinamento, conta um pouquinho a respeito disso e já fala das suas redes sociais também. Maravilha, cara. Hoje eu tenho basicamente 3 produtos para todos os bolsos que eu costumo falar, né? Para todos os níveis de acesso. Então eu tenho um produto de entrada para quem está iniciando, cara, com pouco capital. Igor, quero começar, quero aprender, quero ter as primeiras dicas, as primeiras estratégias, que é o método AGR. O método AGR vem de atividade geradora de renda. Então eu criei esse método em cima de todos os erros que eu tive, todo esse período de aprendizado, e ele é um curso gravado, onde você vai ter acesso a todas as aulas, de tudo, do zero até o avançado, do básico, como a plataforma funciona, como criar um anúncio, como fazer pesquisa de mercado, enfim, entrega muita coisa lá dentro, lista de fornecedor, tabela de precificação, ela é bem completa, né? Certo. Durante um ano o cara tem acesso gravado lá para ele poder assistir quando ele quiser. E eu tenho um produto novo que eu lancei agora, que a gente está validando e que está funcionando muito bem, tenho tido muitos feedbacks bons lá, que é a mentoria em grupo AGR, onde o cara tem acesso ao curso gravado, só que semanalmente ele tem um encontro comigo, ao vivo, de 2h30, para ele poder tirar dúvida e para eu poder mostrar estratégias na tela do meu computador, de como ele começar, o que ele precisa fazer, acesso à conta dos mentorados, mostra, ó, isso aqui tá errado, ó, tá vendo essa foto, cara, não tá boa, olha a foto do concorrente, olha aqui o que o cara faz, ó, é por aqui que você tem que ir, é nesse caminho que você tem que ir, então ao vivo, né, eu acompanho o cara, e tem um grupo de WhatsApp comigo, onde os caras vão interagindo, vão mandando dúvida, eu vou respondendo tudo lá dentro, que é o curso gravado com acompanhamento. Certo. E eu tenho as mentorias individuais, né, onde o cara, pô, eu quero exclusivo ali comigo, eu quero que você monte estratégia junto comigo, me ajude a validar produto, e aí seja a pessoa física que está começando, ou o cara que tem uma loja, que tem uma empresa que quer começar. Então hoje eu tenho esses 3 produtos ali para atender todos os bolsos e todos os públicos. E dentro das redes sociais que eu compartilho o conteúdo geral de graça lá, né? Todo dia, você falou aí, tem o aulão no Galpão toda terça-feira, 19h30, onde lá eu dou uma aula de graça, falo de diversos assuntos diferenciados lá, respondo perguntas, isso aí tá disponível para todo mundo também. E aproveita já, fala por favor suas redes sociais pra galera te seguir. Sigam aí o homem, o brabo. É o brabo. Siga o homem aí que ele vai te mostrar como vender no Mercado Livre, mas não como vender de qualquer jeito, é como vender da maneira certa. Né? O jeito você te ajudar a você não perder dinheiro, a você acelerar. Normalmente as mentorias, e eu acompanho isso, né, porque eu já fiz algumas também, gastei algumas centenas de milhares de reais em algumas mentorias, e sempre quando a gente faz uma conta de acelero, assim, vamos falar, você acelera 10, 20 vezes, o que você ia fazer em um mês, ou em um ano, você vai fazer em um mês, entendeu? O que você ia fazer em 10 anos, talvez você faça em um ano. Sim. Então, assim, mentoria, conhecimento. Eu costumo até dizer uma coisa aí, o que o pessoal fala assim, né? Ai, mas eu vou começar, eu vou vender, eu vou começar, mas eu já vou vender. Você vai vender. Aqui o pessoal tem uma confusão entre vender e ganhar dinheiro. Isso. São duas coisas diferentes. Vender você vai. E como assim, Felipe? Ó, você vai vender, você vai ganhar dinheiro? Talvez você ganhe também. Eu tenho até um case que ganhou dependendo rápido. Do produto, do acesso que o cara tem, ele pode ganhar. Mas precisa ter o acesso, o conhecimento precisa estar já pré-estabelecido. Outra coisa que o pessoal confunde muito é, vou começar a vender e vou aprender amanhã. Não aprende amanhã. Porque pensa bem, se você vai se tornar um profissional de qualquer área, por exemplo, eu ia me tornei um profissional de direito. Eu estudei 5 anos. Para você falar, eu sou um profissional. 5 anos de segunda a sexta, das 7 às 11. Aí você, meu amigo, você tá entrando num negócio que é totalmente escalável. Você tá entrando num negócio digital. Você tá aprendendo coisas. Você acha que você vai aprender isso em quanto tempo? Não é rápido. Estudar 1 hora por semana. 1 hora por semana e já você é um empresário. Olha a quantidade de habilidade que o Igor trouxe aqui. Você tem que ter a competência na parte intelectual ali de habilidades de comportamentais. Você tem que ter habilidades
dentro da internet, você tem que ter habilidade de produto, sensibilidade de entender o que está acontecendo no mercado, financeiro. Sim. Então, assim, demora um tempinho. Aí o que acontece? Você não vai aprender tão rápido, mas é rápido. Porque uma vez que você aprendeu em relação a um mercado tradicional, é muito rápido, porque qualquer faculdade que você vai fazer é 5 anos, 4 anos. Aqui não. Aqui demorou 5 anos para vender 15 milhões. Vendeu 15 anos. Ó, a diferença é 5 anos vendeu 15 milha, né? São mais de 15 milhões de faturamento, sem contar as outras coisas. Quando você faz 5 anos de uma faculdade, você fez 5 anos de uma faculdade para você começar a ganhar um salário mínimo, um salário estagiário. Você entendeu ou não? Então, assim, você precisa compreender que não é fácil, mas é possível. Você precisa entender que você precisa se dedicar, porque nada vem do nada, né? Nós aqui ralamos bastante para poder chegar, né, a ter vendas. Mas é possível. Eu era um menino matuto lá do Nordeste, da Bahia, né? O Igor aqui também não veio de família bilionária, né? Foi atendente de telemarketing da Polishop, gente. Atendente de telemarketing da Polishop, tá aí. Hoje, referência na internet, Instagram e TikTok, né? Sem contar o Marketplace, Galpão, vendo todos os dias e tal. E é isso que acontece quando você acredita, quando você coloca energia, quando você põe fé naquilo que você está fazendo. E com um modelo de negócio altamente escalável, que é as vendas online, né? Eu costumo fazer muito essa associação que você falou aí nas minhas lives, né? Falei, cara, se um cara pega 5 anos, como eu falei, investindo R$800 por mês, que é uma média aí do que o cara vai investir. Cara, eu nem coloquei o dinheiro que o cara coloca, né? Aplicando o dinheiro, o tempo de estudo e, cara, é a vida transformada, com certeza. Não tem como o cara dar errado. Não tem. Então, o AGR é do 0 a 1 milhão, você traz o cara para poder ele explicando, são aulas bem curtas, eu não fico enrolando, enchendo linguiça, é direto ao ponto. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui é assim, assim, assado, mostrando na tela do meu computador, você vai fazer isso, bem explicadinho, tudo certinho. É pro cara que quer iniciar, é pro cara que já tá vendendo, é pro cara que quer... Ali o AGR é pra quem tá iniciando, ou o cara que já começou e... Não conseguiu escalar. Não conseguiu escalar, tá patinando, tá errando em alguma coisa, não tá fazendo arroz com feijão, não tá fazendo o basicão ali bem feito. Entendi. E a mentoria... Você quer falar de valores deles? Aí eu deixo a tua vontade, tá? Cara, os valores a gente tá ajustando, até porque a gente tá incrementando algumas coisas a mais, algumas entregas, então a gente tá fazendo alguns ajustes. Não sei quando vocês vão estar vendo isso aqui, então a pessoa fala, R$1.000. Passou 3 anos, o cara veio lá, você falou que é R$1.000. Não, esse episódio vai sair logo em breve, a gente já tá, né? Mas são acessíveis, tá? Não é nada de outro mundo, o cara vai chegar lá, é R$20.000. Cara, não é, eu tenho esse propósito de ajudar pessoas, de poder gerar acesso para as pessoas poderem começar. Então não é nada de outro mundo. Claro, é algo que tem que ser justo também para mim, né? Que senão não faz sentido trabalho, eu colocar né? meu tempo ali, toda a expertise que eu tenho. Mas que qualquer pessoa que deixar de comer uma pizza por mês consegue pagar tranquilamente. É isso, meu povo. Deixa eu falar as redes sociais que eu esqueci. Calma, que eu quero ainda, antes de falar as redes sociais, eu quero que você deixe a tua mensagem pra galera que tá nos assistindo, né? Uma mensagem que saia aí do seu interior, do seu coração, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Fica à vontade, a tela é tua. Bora. Eu acredito, gente, fortemente que a gente precisa parar de ser mediano. As pessoas são muito confortáveis em viver numa mediocridade de, isso tá bom, isso aqui, eu não sei isso, mas não sei mesmo, eu não sei, tá bom. Cara, eu sempre fui um cara que, por sedento por conhecimento, eu gosto de adquirir conhecimento, de aprender coisas novas, habilidades novas, não só de vendas online, mas de uma maneira geral, cara. O que você me perguntar, eu sei um pouquinho, pelo menos, que eu sou um cara que tô sempre consumindo conteúdo. E se você tem esse desejo de ter algo relevante, construir algo grande na sua vida, não tem como você ter algo grande sendo uma pessoa pequena. Então, o primeiro passo de tudo, Igor, não sei, tô perdido na minha vida, mas eu tenho um desejo muito forte de construir algo. Cara, começa por você. Começa se desenvolvendo habilidades, desenvolvendo inteligência emocional. E não precisa pagar só também, não. Tem muito conteúdo de graça na internet que você pode começar a consumir. Então, parar de consumir besteira, consumir coisas que vão te agregar, que você vai aprender. Cara, desliga a televisão, pelo amor de Deus. Se foca em ouvir podcast, ouvir história de pessoas de sucesso, de referências de pessoas de sucesso. Alimentar a sua cabeça com coisas
que vão agregar conhecimento e novas habilidades para você. Você tem esse desejo de construir algo grande na sua vida, esse é o caminho que vai te levar até lá. Ver Big Brother, ficar vendo novela, cara, esquece, isso aí é perda de vida, você não vai construir nada com isso. Então, invista em você, invista em conhecimento, estude, se desenvolva, não seja uma pessoa medíocre de conhecimento, seja bom. Todo mundo tem capacidade, eu tô aqui, eu não sou um super-herói, nem você, a gente construiu um negócio que nós somos pessoas com força de vontade, com dedicação, que abraçamos uma causa e fomos aprender e desenvolver e errar, acertar em cima daquilo, né? Então, você que tá aí me assistindo, você é um ser humano igual eu, você cortar aqui vai sangrar do mesmo jeito, né? Você só tá alguns anos de habilidades atrás de mim, e nada que você não possa começar hoje, adquirir a sua e chegar lá também. Então, eu acredito muito que todos podem chegar no mesmo lugar. Eu sei que a gente parte de lugares diferentes, né? Puta, tem gente que tá numa condição lascada de vida, mas todo mundo pode. Todo mundo consegue subir um degrau a mais, se desenvolver um pouco mais esse ano do que o ano passado, e de ano em ano o cara vai crescendo até ele mudar a vida dele em relação aos últimos 5 anos ali. Acho que é isso. Cara, sensacional. Aonde você está hoje, com certeza, não determina onde você vai chegar. Sim. Então, assim, são realmente, isso que você falou, são coisas que, de fato, se você aplicar, você vai ter resultados, né? A vida da gente é assim, é feita de escolhas. Se você escolher ir pelo lado medíocre, vamos falar assim, e medíocre em si Não é de maneira pejorativa. não é pejorativa. Sim. Medíocre é você ser médio, você aceitar as coisas do jeito que são e permanecer nelas, né? A sua vida vai ser média, e aí é isso que você vai ter. E de fato, tanto eu quanto o Igor aqui, a gente não partimos desse lugar que estamos hoje. A gente partiu de outro lugar. Não determinou onde a gente quer chegar e nem onde a gente chegamos hoje, onde nós chegamos hoje. Então também não vai determinar a sua vida, tá? Fica a mensagem para você. Igor, eu queria te agradecer imensamente. Fala das tuas redes sociais aí antes da gente finalizar. Obrigado. Primeiro, agradecer aí também o convite. A gente se conectou, eu e o Felipe, o ano passado, através de um evento aí que a gente fez juntos, né? Um evento presencial. Tomara que saia outras versões aí, né? Cara, tô esperando só. Vamos É ver que se o homem tá muito corrido. Agora ele é. Agora ele tá popstar da internet. Aí fica difícil, entendeu? A essência é a mesma. Só estamos crescendo. Então, obrigado mesmo pelo convite. Acho muito bacana esse trabalho que você está fazendo aqui. Acho que vai ajudar muita gente com conhecimento. O conhecimento, ele liberta as pessoas, né? De fato. De prisões ali. Elas passam anos em cima daquilo. Então, parabéns. Obrigado pelo convite. Espero que tenha mudado também. Alguma coisa que eu falei aqui possa ter virado alguma chavinha, nem que seja de uma única pessoa, já vai ter valido a pena todo o tempo que a gente passou aqui. Então, obrigado. Me sigam lá nas redes sociais. É Igor Lopes Econ. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Igor Lopes Econ. Igor com I mesmo, sem H, não tem aquele negócio de H, tá? Joga lá, Igor Lopes Econ, você vê um narigudo careca lá, sou eu mesmo. É o mesmo. TikTok e Instagram é o mesmo. Igor, é uma satisfação imensa te receber na Faculdade de E-Commerce. Obrigado. Agradeço de verdade a parceria que a gente firmou, né? Fizemos um evento juntos e foi sensacional. Fizemos o pitch juntos, eu e o Igor. Foi sucesso. Foi muito bom, foi muito legal. A gente aqui, toda a equipe, agradece a sua participação e com certeza haverá outras participações, né? A gente vai fazer alguns trabalhos juntos ainda, tenho certeza disso. Vamos. Eu não vejo outro futuro a não ser você chegar rapidamente a 1 milhão, a mais de 1 milhão de seguidores aí. Amém, eu recebo, é o que eu torço, é o que de verdade você sabe que já elogiei diversas vezes o seu trabalho. Acredito fielmente que tenha mudado muitas vidas, muitas vidas de pessoas. Sim. É um trabalho que onde a pessoa, muitas das vezes a pessoa tá ali passando no Instagram e só é besteira, né? E aí pode com certeza ter encontrado pessoas que necessitavam daquilo que você estava ali integrando. Então, cara, a Faculdade E-Commerce te agradece e te convida novamente para outras vezes. Obrigado pelo papo, foi sensacional saber um pouquinho da tua história, apesar de termos trabalhado juntos, né? Não nos conhecemos de fato a fundo. Foi um prazerzaço tê-lo aqui junto conosco e dizer que foi, assim, sensacional ter aprendido com você novamente aqui outras coisas. Obrigado. Tá? Tamo junto.
E espero você em breve novamente na Faculdade E-Commerce. A Faculdade E-Commerce é isso aqui, é para poder trazer para você conteúdo de valor, conteúdo onde possa mudar a sua vida. E você que gostou, curtiu esse conteúdo com esse cara sensacional aqui, Igor Lopes, curte, compartilha tanto as redes sociais dele, quanto também o nosso canal Faculdade E-Commerce e Felipe Martinez no Instagram. Tamo junto, é nóis, valeu!